Mas a guerra é motivada pelo exterior ou essas revoltas internas acabam por ser motivadas pelo facto de um país começar a perceber que se identifica mais com a visão ocidental, com o modo de viver ocidental, com a política da União Europeia, que quer pertencer a essa União Europeia, e depois há grupos dentro desse mesmo país que não concordam com esta visão e que são apoiados pela Federação Russa. Não é assim que tudo isto começa, Sr. Major-General? Sim, mas relativamente à primeira questão, o que nós temos que perceber, o que está aqui em causa, é uma luta entre os Estados Unidos e a Rússia, que tem também a ver com a China. Mas numa fase preliminar, as questões tinham que se resolver com a China. Mas relativamente a esse assunto, o que nós temos que perceber é que a Ucrânia não é uma nação. A Ucrânia é constituída por diferentes povos. Povos de origem húngara, que sentem exatamente os mesmos problemas que sentia a minoria russa na Ucrânia. Imagina o que é. Mas isso é incompatível com o conceito de nação? Importantes. Uma Constituição em que retira a possibilidade de uma dessas minorias se exprimir e ter educação na sua própria língua. Mas isto há mais minorias. Há a minoria romena, que também é extremamente significativa. E temos um caso de um país cujo Parlamento decreta uma lei em que define povos constitutivos com poderes e estatutos diferentes perante a Constituição. Isto está escrito. E foi aprovado no Parlamento ucraniano. Portanto, o que nós temos que perceber... Mas essa não é a realidade de outros países não, exatamente, que são considerados... Repare, isso é incompatível com o conceito de nação, ou seja, a existência de povos que têm diferenças... Exatamente. Repara, pode ir aqui a Espanha. Isso é incompatível com a noção de... Exatamente, eu ia dar o exemplo de Espanha. Pode ir à Suíça, pode ir à Suíça, pode ir à Alemanha, pode ir ao Reino Unido. Quantos povos na Europa, só para falar na Europa, quantos Estados que são multinacionais e depois essa multinacionalidade acaba por ter uma repercussão na organização do sistema político. Aliás, nós já tivemos uma guerra na Bósnia exatamente por uma situação semelhante. Quando um desses grupos quer ter a supremacia e quer fazer um Estado central, quando não dá oportunidade aos outros grupos, vamos chamar grupos étnicos, às outras nações, para se organizarem segundo os seus critérios, segundo as suas tradições, segundo os seus princípios e partilharem o poder. Portanto, tudo fazia sentido. Mas aqui nós estamos perante a ação desses grupos, estamos perante a invasão de um outro país sob o pretexto de salvar esses grupos. Nós temos que ver isto de duas maneiras. Já agora, há aqui uma questão muito interessante, que é o seguinte. Putin não reconheceu estas duas repúblicas autónomas como reconheceu no caso da Geórgia. A Abcásia e a Ossétia do Sul foram imediatamente reconhecidas. Neste caso, não. Porquê? Porque a Rússia não estava interessada que estas repúblicas se tornassem autónomas. Ele queria que estas repúblicas funcionassem dentro da Ucrânia porque ele tinha a esperança de, numa outra oportunidade, ter um novo Yanukovych, ter um novo presidente que não lhe fosse hostil, uma nova correlação de forças que lhe fosse favorável. Por isso é que a Rússia só reconhece essas repúblicas autónomas já em 2022, poucos dias antes, salvo erro dia 21, agora não tenho bem precisa a data, mas foi já em fevereiro de 2022, que reconheceu depois do presidente Zelensky ter ido à Conferência de Segurança de Munique dizer aquilo que disse, nomeadamente que estaria disponível para se rearmar nuclearmente. Bom, portanto, é com estes ingredientes todos que nós temos que perceber o conflito. Não podemos dizer... E aí Vladimir Putin perdeu a esperança de ter na Ucrânia uma espécie de Estado satélite como tem na Bielorrússia, porque percebeu que Zelensky seria um presidente diferente de Lukashenko. Repare, um Estado, mas que essa nova direção desse Estado
fosse uma representação democrática. Porque o presidente Yanukovych foi eleito democraticamente e foi destituído por um golpe de Estado. Isto tem que ser dito, porque nós não podemos andar aqui com a boca cheia de democracia e de valores e depois a seguir isso é só para os outros, não é para nós. Portanto, Eu não sei, Sr. Major-General, fica difícil compreendermos esse conceito de democracia, ou são um Estado satélite, ou são invadidos. Fica difícil perceber essa noção de democracia. Aliás, a democracia na Bielorrússia é muito questionável. O voto popular não foi respeitado na Ucrânia. Porque foi respeitado na Bielorrússia. Não, desculpe, eu estou-lhe a falar da Ucrânia. Não vamos falar da Bielorrússia, senão então também tenho que falar de outro. Porque o Sr. Major-General concordou que o objetivo de Vladimir Putin era fazer da Ucrânia um Estado satélite para um debate, não é? Porque estamos a debater, já não estou a dar uma entrevista, estamos a debater. Então eu vou ter que lhe fazer perguntas. Talvez me consiga explicar, por exemplo, porque é que o presidente Biden, o que é que ele foi fazer ao Vietnã, àquela democracia comunista do Vietnã. E posso lhe dar mais exemplos. E já agora também faço outra pergunta. Porquê é que a União Europeia, que estava muito incomodada com o fornecimento de gás natural da ditadura russa, e a seguir foi pedir ajuda ao Azerbaijão, à democracia do Azerbaijão, e fez contratos com essa democracia para fornecimento de gás? Curiosamente, esse democrata hoje não esteve presente naquela reunião da Comunidade Política Europeia. Portanto, e nós temos que concentrar a nossa atenção numa coisa que é fundamental. O que está aqui em causa são relações de poder internacionais, é um confronto de hegemonia em que as grandes potências vão lutar por ela e não querem que nas suas redondezas as potências rivais estabeleçam bases militares ou regimes que sejam hostiles. Esta questão que nós estamos a discutir relativamente à Rússia, podemos discutir também relativamente aos Estados Unidos. Vamos imaginar qual era a reação. Já não podemos imaginar, mas eu termino já. Temos de terminar. Qual seria a reação dos Estados Unidos se a China fosse colocar mísseis balísticos ou mísseis cruzeiro no México, exatamente como a Rússia tem mísseis balísticos colocados na Polónia e na Roménia. Portanto, nós temos que analisar estas coisas sempre com neutralidade, com afastamento. Caso contrário, então, vestimos uma camisola. Eu acho que... Sim, eu assumo que, visto a camisola do mundo ocidental, tenho muita dificuldade em compreender, em pleno século XXI, esse direito de conquista que o Sr. Major-General fala, de que as potências mais fortes podem impor-se através da conquista de territórios, mas tenho dificuldades em ter feito tantas perguntas. Podemos falar o que é que tem sido, o que é que foi a história do hemisfério ocidental, podemos sim, numa outra oportunidade. A Nicarágua, as Honduras, a Guatemala, o Brasil. Isso era uma história muito comprida que eu terei todo o prazer de ter consigo. E eu também terei todo o gosto em ter consigo. Major-General Carlos Branco, mais uma vez, obrigada pela análise. Boa noite. Boa noite, obrigado.